Bem-vindo ao culto da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Dentro de alguns instantes, estaremos iniciando o nosso culto. Certifique-se que todos estejam em seus lugares. Assim, não haverá distrações. De preferência, desligue seu celular e procure ter em mãos uma Bíblia. Dentro de 1 minuto, o culto iniciará. Use esses instantes para orar ao Senhor.
terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente,
Boa noite, irmãos. Façamos então a leitura do livro de Ezequiel, capítulo 34. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as de outros povos para a sua própria terra. Eu as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesma tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se, palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não lhes basta comer em boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhes basta beberem água límpida? Deverão também lamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, assim diz o soberano Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las.
Eu salvarei o meu rebanho, e elas não serão mais saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas. Cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens para que possam, com segurança, viver no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão seu fruto, e a terra produzirá sua safra. O povo estará seguro na terra. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas de seu jugo e livrá-los das mãos daqueles que os escravizaram. Eles não serão mais saqueados pelas nações, nem os animais selvagens os devorarão. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas, e eles não serão mais vítimas de fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então eles saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com eles, e que eles, a nação de Israel, são o meu povo. Palavra do soberano Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o Deus de vocês. Palavra do soberano Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu
Boa noite, irmãos. Oremos. Senhor Deus, nós achegamos a Ti, agradecidos pela oportunidade que temos de Te louvar e de Te servir, mesmo em meio à pandemia, a esta crise. O Senhor tem nos dado meio de Te servir, de Te cultuar através da tecnologia. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Tu és soberano, e que nós possamos confiar plenamente em Ti, no Teu plano, que o Teu plano é infinitamente maior e melhor do que os nossos. Mesmo em meio às necessidades, seja ela na área da saúde, na área financeira, na área familiar, o Senhor está cumprindo, realizando a Tua vontade, cuidando de nós da melhor maneira. Eu Te peço que cuide dos nossos irmãos que passam por lutas, que têm algum tipo de necessidade, que se for assim da Sua vontade, o Senhor traga o alívio, que o Senhor os conforte, e que o Senhor dê a vitória se for da Sua vontade. E que possamos lembrar que em todo o tempo o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado do Seu povo. Eu Te peço também pelos líderes deste mundo, deste país, sejam governadores, sejam presidentes, sejam prefeitos, que o Senhor dê a eles sabedoria, a sabedoria do temor do Senhor, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e que o mundo também possa reconhecer que é o pó da terra, que não existe ciência, não existe poder, não existe dinheiro que possa fazer frente à Tua vontade. Que eles reconheçam o Senhor como o único e suficiente Salvador. Que eles reconheçam que o Senhor é o único que pode trazer alívio às suas necessidades, à sua alma. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade que tem dado não só a mim, mas a todo o Seu povo. Te agradecer por cuidar de nós, cuidar da minha família e cuidar dos meus irmãos em Cristo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Tudo entregarei.
cultos presenciais pararam, mas temos compromissos a honrar. Se você é crente, ajude a sustentar essa igreja. Use os dados abaixo para transferências eletrônicas e depósitos. Igreja Batista Redenção, Banco Itaú, Agência 0680, Conta Corrente 21857, dígito 5. Banco Itaú, Agência 0680, Conta Corrente 21857, dígito 5. Qual o seu padrão cristão? Você ajuda ou só desfruta? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Tiago, capítulo 1, nós leremos do versículo 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Tem em mãos uma Bíblia, assim você pode conferir tudo o que vai ser dito para verificar se o ensino confere com o que a palavra de Deus está revelando. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, lerei na versão revista e atualizada, acompanhe comigo a leitura. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria
o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Esse é o texto dessa noite. Vamos fazer uma reflexão a partir desses versos e procurar aplicar o texto bíblico à nossa vida. Alguns aspectos introdutórios importantes aí, bem rápido, para que você entenda quem é Tiago e por que ele escreveu isso, vão aparecer para você aí. Em primeiro lugar, eu quero que você saiba que Tiago, ele era o irmão de Jesus Cristo. Isso você pode conferir lá em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Muitas pessoas, principalmente quando vêm do meio do romanismo, eles têm uma dificuldade em entender que Maria teve outros filhos. Mas a Bíblia nunca escondeu isso. Jesus é de uma família de 4 irmãos homens e pelo menos 2 irmãs mulheres. A Bíblia, inclusive, apresenta o nome dos seus irmãos. Então, você pode ver isso lá em Mateus 13, 55. E Tiago, então, durante toda a sua vida, ele não acreditou no seu irmão. Ele não acreditava que Jesus era o Messias prometido. Quando é, então, que ele se torna um discípulo? Quando é que ele muda? Quando Jesus aparece para ele, depois de ressurreto, Jesus, então, aparece. E, então, Tiago tem um encontro pessoal com o Salvador. Tiago, então, se torna líder da igreja em Jerusalém e passa, então, a ter uma função de destaque e, muito provavelmente, ele, durante alguns anos, liderou completamente a igreja em Jerusalém por ser o irmão de Jesus e por ser uma pessoa reconhecidamente piedosa, um líder daquela comunidade. Você vai ver ele na frente da igreja, liderando um concílio lá em Atos capítulo 15, você encontra ele presidindo o concílio de Jerusalém. Muito bem. Tiago, então, tinha uma fama, ele era reconhecido como alguém justo. Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século, nos seus escritos, ele faz comentários, ele traz um pouquinho de luz a respeito de Tiago, dizendo que Tiago era um homem com uma boa reputação, um bom caráter. E algumas pessoas entendem e veem no registro lá de Flávio Joséfo a referência a Tiago, dizendo que Tiago era conhecido como Tiago Joelhos de Camelo, fazendo uma menção, uma referência à vida de oração desse homem. Esse homem passava tanto tempo prostrado em oração, que diz aí então, pelos relatos que temos, que Tiago tinha um joelho parecido com o joelho de um camelo, dado o tempo que ele passava ali orando, um joelho mais inchado nesse sentido. Nós sabemos que Tiago foi morto por volta do ano 62, segundo Flávio Joséfo, ele foi apedrejado pelos escribas e fariseus sob o sumo sacerdote Anano II por não querer, não aceitar, negar a fé no Senhor Jesus. É bem certo que Tiago foi escrito por volta do ano 45 ou 49, é mais aceito que seja o ano 45, então sendo Tiago aí, quem sabe um dos primeiros escritos do Novo Testamento, fazendo um registro para nós fiel daquilo que aconteceu com o povo, quando o povo foi disperso. Em Atos, nós temos a dispersão do povo judeu por causa de perseguição, em Atos capítulo 8. E Tiago, então, nós não lemos o versículo 1, mas o versículo 1 diz quem são os destinatários dessa carta. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Então, nós sabemos que o povo de Deus, por alguma razão, estava espalhado fora da região de Israel, nas dispersões deste mundo. E nós sabemos que isso aconteceu quando a perseguição é iniciada sobre a igreja cristã. Então, esse é o contexto da carta de Tiago. Nós vamos observar nesse texto algumas lições importantes. A verdade central vai ser projetada para você, mas para que você entenda o objetivo de Tiago, muito antes de saber a verdade central, Tiago escreve um livro prático para ensinar para os crentes o seguinte:
Vamos aplicar o cristianismo. Esse é o alvo de Tiago, é aplicar o cristianismo à vida diária das pessoas, como uma resposta adequada às provas que surgem. Então, provas vão surgir. Qual é a resposta adequada que eu posso ter diante de uma crise? Tiago vai mostrar que o cristianismo, ele coroa, ele tem uma resposta adequada no meio da adversidade. Esse é o objetivo de todo o livro. Mas no trecho que nós lemos nessa noite, a verdade central é a seguinte: as dificuldades da vida nos dão a oportunidade do amadurecimento cristão. As dificuldades da vida nos dão a oportunidade do amadurecimento cristão. Tiago sabe que as dificuldades surgem, fazem parte da vida cristã. É algo inevitável, basicamente. Talvez você esteja nos assistindo e, dependendo da época em que você nasceu, você vai saber que existiram momentos na história com maior ou menor dificuldade. Comum você encontrar pessoas hoje reclamando, mas eu diria que a geração atual é uma geração muito privilegiada. Muitos que nos assistem aqui talvez enfrentaram ou passaram pela época em que não tinha água na torneira das casas. Não era assim que funcionava. Então, quando alguém queria água, ia buscar água num poço. Não sei se você passou por este momento em que não tinha água encanada em casa. Também não tinha fogão a gás. Muitos aqui sabem o que é isso. Então, dependia do fogão a lenha. Muitas casas, a maneira de cozinhar era dessa forma: água do poço, fogão a lenha. Luz, também uma comodidade que nós temos, uma comodidade tão comum, você aperta o interruptor e acende, nem sempre foi assim. Muitas casas viviam à luz de lamparina. Muitas casas tinham que abastecer com combustível algum tipo de mecanismo para manter a casa iluminada. Veja, nós sempre buscamos olhar para a nossa situação e achamos que a situação é difícil, mas quando olhamos para trás, vemos que existiram tempos mais difíceis do que este. Talvez você tenha na sua casa um carro, e se você perguntar para algumas pessoas mais experientes que nasceram no século passado, eles vão dizer para você que alguns carros, para o carro funcionar, é necessário que alguém girasse a manivela daquele carro para o motor pegar. Alguns não sabem nem o que é isso, não sabem nem o que é manivela. Outros, hoje, olham para os seus carros, é comum alguns carros, principalmente os mais novos, eles terem regulagem elétrica de banco, eles aquecerem o banco, eles terem memória, programação para saber quem é a pessoa que está ali, retrovisor, rebate, recolhe, ele muda o ângulo para facilitar a partir do próprio olhar da pessoa. Uma tecnologia tremenda. Por que essas coisas estão aí? Não são coisas ruins, não, mas por que o banco elétrico? Por que então você tem aquecimentos no banco, e em alguns carros até o resfriamento dos bancos, carros que controlam a própria calibragem do pneu, esvaziando ou enchendo, como alguns carros até de grande porte já fazem isso. Tudo isso existe, tudo isso acontece porque nós somos uma geração e a maioria das pessoas, não só, todas as gerações fizeram isso, nós tentamos a todo custo evitar ou aliviar o sofrimento. Nós não gostamos de sofrer, não faz parte da natureza humana gostar do sofrimento. E nem é correto gostar do sofrimento. Mas estou dizendo que a partir dessa perspectiva de que nós sempre buscamos o alívio para as lutas, para os problemas que surgem, nós nos acostumamos mal. Por quê? Porque na vida cristã não é assim. Na vida cristã, na vida real cristã, os problemas vão chegar. E Tiago procura oferecer na sua carta uma resposta a isso. Não seja esse tipo de crente que acredita que nada dá errado, que nenhum problema vai surgir. Isso não é verdade. As pessoas do mundo até podem lidar dessa forma. Eu, certa vez, vi fotografias de uma pessoa que, tentando suprir o medo que tinha do sofrimento, queria até aliviar o sofrimento até pós a sua morte. Então, decidiu não colocar o seu corpo numa cova. Comprou um espaço grande no cemitério, então foi feito praticamente um apartamento ali no chão, subterrâneo. Foi colocada uma cama de casal. A pessoa está morta. Foi colocado o caixão em cima da cama. Cadeira, TV de LCD, bebidas.
o chão desse lugar aí era feito de carpete, tudo organizado para quê? Porque a pessoa imaginava, olha, depois que eu morrer, eu não quero sofrer, eu quero ter conforto. Como se isso fosse de alguma forma produzir algum tipo de mudança na situação em que ela estava. Veja, nós somos pessoas que querem aliviar o sofrimento agora e trabalham para aliviar o sofrimento até o sofrimento vindouro. Dito isso, eu quero apresentar para você a perspectiva bíblica de que sofrimento ele é inevitável, ele vai chegar à sua vida. Você já percebeu isso? Em maior ou em menor intensidade, o sofrimento vai chegar à sua vida. Não tem como fugir disso. O próprio Senhor Jesus diz em João capítulo 16, versículo 33, ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus avisou os crentes, vocês vão ter aflições. Ele mesmo orando em João 17 disse ao seu pai, Pai, eu não peço que os tire deste mundo, mas que os livre do mal. Deus, na pessoa de Cristo encarnada, nos avisou que nós teríamos lutas e dificuldades. Os outros apóstolos não enganaram a igreja também. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 13, Pedro diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos. Pedro também diz, olha, existem sofrimentos que vão acontecer, que são inevitáveis, e você não deve olhar para certos sofrimentos e olhar, nossa, por que isso está acontecendo? É uma coisa extraordinária, eu sou um crente, deveria passar uma vida tranquila. Pedro fala, por que você está estranhando o fogo? A Bíblia diz que o crisol, que era aquele recipiente onde o ouro era colocado, ele prova, assim como o crisol prova o ouro, apura o ouro, assim também Deus faz com os seus. Deus tem um interesse, Deus tem um propósito. E olha para o versículo 2 então e veja aí como é que o texto bíblico vai lidar. Tiago diz assim, meus irmãos, e ao dizer meus irmãos, Tiago introduz um aspecto muito bonito aqui. O tempo no domingo não dá tempo de abordar tudo isso, mas veja que Tiago, ele era irmão do Senhor Jesus. Mas durante a sua vida, enquanto transitou, cresceu ao lado de Cristo, ele não creu no seu irmão. Mas depois que Jesus então aparece para ele, o que acontece é que Tiago tem uma mudança no seu conceito. No versículo 1 ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse Tiago que poderia se apresentar como Tiago, irmão do Senhor Jesus, não, ele não faz assim. Ele se apresenta como Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto ele é servo de Jesus, entendeu o seu papel, ele diz que ele é nosso irmão. E ele se coloca num papel de humildade, traz a mim e a você, salvo, a dignidade de saber, nós somos irmãos de Paulo, somos irmãos de Pedro, somos irmãos também de Tiago. Meus irmãos, Tiago continua no versículo 2, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. A palavra tende aí é uma ordem. Tiago diz, tende, ele está colocando um imperativo. Se você tiver tempo na sua casa e ler toda a carta de Tiago, você vai descobrir que Tiago tem pouco mais de 100 versículos. Em pouco mais de 100 versículos, ele tem cerca de 50 imperativos. Ou seja, basicamente metade do livro são ordens, são vozes dadas de comando à igreja. Então ele não diz para você, tente se alegrar, procure se alegrar. Ele fala, tenha isso, faça isso, considere, tende como motivo de toda alegria ao passar por provações. Então, é uma decisão consciente. Ter uma atitude correta diante da situação de adversidade é uma decisão consciente. Olha aí, tende por motivo, por motivação. Tende aí por incentivo. Essa decisão de passar por esse tempo de provação é uma decisão que tem que ser tomada considerando algumas coisas. Tenham como motivo de alegria. Nós olhamos para os problemas da vida e a nossa tendência, a nossa primeira leitura é olhar para o problema como uma coisa
terrível, como uma coisa que sempre é negativa. Muito bem, olha só, a alegria no meio da adversidade, ela só resulta de uma consciência que crê que Deus tem um propósito em tudo que faz. Não dá para você ter alegria. A Bíblia não está falando para você ser um masoquista, para você ser alguém que tem alegria na dor, alegria no sofrimento. Não. A Bíblia fala para você ter alegria ao passar, ao transitar por elas. Por quê? Porque você precisa entender que Deus tem um propósito no meio da adversidade. Deus tem uma razão, Deus tem um objetivo ao colocar os seus filhos no meio da adversidade. Por quê? Por que ele está falando isso? Porque nós muitas vezes esquecemos. O nosso Pai não perdeu o controle, o nosso Pai não nos coloca na adversidade sem ter uma razão clara na sua mente. E essa razão sempre é boa. Guarde isso. Muitas vezes você já viu pessoas na sua casa, você pai, você mãe, já deu remédio para o seu filho. O remédio pode ser ruim, mas o resultado é bom. O remédio pode ser amargo, mas o seu propósito como pai, como mãe, de dar uma injeção, dar um remédio amargo, é produzir na vida daquela pessoa algo que não tinha ali. É recuperar a saúde. Então veja, as adversidades da vida, elas não tiram nada de nós, elas só acrescentam. As adversidades da vida, elas não tiram da nossa vida nada do que é bom. Pelo contrário, elas trazem à nossa vida coisas que não estavam ali e precisavam estar. Deus tem um objetivo. E a alegria só pode surgir de pessoas que têm uma consciência disso. Tiago diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações, por várias provações. A palavra várias provações aqui é uma palavra usada, por exemplo, para descrever múltiplas. Essa palavra foi usada, a palavra várias aqui, ela foi usada no Antigo Testamento, na versão conhecida como Septuaginta, para contar, a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, quando vai contar, por exemplo, o relato de José do Egito, nós sabemos que Jacó deu para ele uma capa, e quando você vê que os seus irmãos ficam enciumados, ele recebe uma capa multicolorida. Tiago faz uso da mesma palavra. E ele diz o seguinte, as provações que chegam na vida dos crentes, elas são multicoloridas. A vida cristã ela não é monótona. Deus traz todo tipo de provação, todo tipo de adversidade, todo tipo com todo tipo de coloração. Você nunca sabe o que o dia de amanhã te reserva. Você nunca sabe o que Deus planejou, de modo que você sempre deve andar em dependência. As provações na vida de alguém, elas vão se repetir, elas vão se reproduzir, sempre tendo uma dinâmica diferente. Tenham por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Deus, a palavra aqui peraismos, a palavra traduzida para provação, a ideia aqui não é da tentação, mas são das provas, das lutas que chegam à vida de cada um de nós. Nós precisamos entender isso. Deus quer que você seja alguém que tenha uma consciência. É preciso, como um crente, que você amadureça. Nós, pais, você que já foi pai, preste bem atenção. Quando você olhar para a vida do seu filho e via na vida do seu filho alguma atitude infantil, você, ao agir na vida do seu filho, você procura construir para que ele mude. Quantos de nós choramos por coisas bobas no passado? Mas Deus, assim como um pai olha para o filho e fala, meu filho está chorando por coisas bobas, eu espero que ele amadureça, eu espero que ele mude. Deus da mesma forma. A Bíblia quer mostrar com esses textos que nós não somos completos. Apesar de salvos, Deus quer ainda trabalhar na nossa vida, nos levando a sermos como irmãos gêmeos de Cristo. As pessoas deveriam olhar para nós e ver na nossa vida a pessoa do Senhor Jesus. E por que isso não acontece? Porque não basta só ser salvo. Deus quer que você amadureça. E para amadurecer você, para me amadurecer, são necessárias situações que produzem na nossa vida uma transformação que o tempo de bonança não faz. Então você precisa olhar para a situação da sua vida e entender, eu posso me alegrar no meio da adversidade, seja ela qual for. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus, eu sei que o meu Pai
tem um propósito. Eu sei que Ele está fazendo algo. Eu sei que as situações da minha vida não ocorrem por acaso. É por isso que eu consigo me alegrar. A provação da fé não justifica a tristeza. Pelo contrário, você tem o dever de se alegrar. O versículo 3, ele continua dizendo assim: por que eu tenho que me alegrar? E aí vem a ideia realmente do que eu falei. A alegria só pode surgir de consciência. Se você tem caneta, você deve grifar a palavra sabendo. Veja, tenho por motivo de toda alegria o passar por provações, sabendo que você não vai se alegrar se você não souber algo. Você não vai conseguir ver nada produtivo, você não vai conseguir ter esperança ou alegria sem ter consciência. Deus está fazendo algo. Você entende isso? Deus está trabalhando. Você consegue entender que Ele está no trono? E de que no meio dessa pandemia, no meio de toda essa situação caótica, em que nós vemos os nossos governantes não sabendo como conduzir o nosso país, onde você vê os três poderes, cada um se degladiando, você não sabe quem crer, você vê uma mídia que engana, você vê uma mídia que procura, parece incentivar o caos. Você olha para toda essa situação e você começa a perder a esperança, e você fala, meu Deus, parece que tudo está sem governo. Mas deixa eu dizer para você que você está errado. Há um Deus sentado no trono, governando tudo isso. E o aparente caos aos seus olhos não é um desgoverno da parte dele. Ele sabe o que faz. Muitas vezes, para construir alguma coisa, primeiro é preciso derrubar. E na sua vida, na minha vida, existem coisas que Deus vai jogar no chão. E uma das coisas que Ele rapidamente joga no chão é a nossa infantilidade, o nosso senso de que nós não vamos passar por lutas, de que nós não vamos ter problemas. Basta se converter e uma redoma é colocada ao seu redor. Não é assim. Tenha por motivo de grande alegria, quando Deus colocar você nas provações. Por quê? Se você tiver consciência, sabendo que, versículo 3 continua, a provação da vossa fé, Deus quer provar a sua fé. Deus quer trabalhar na sua fé, Deus quer aprimorar a sua fé. A sua fé não está pronta, a sua fé salva, mas você ainda não se parece com Cristo como Deus quer. E é por isso que Ele está trabalhando para produzir na sua vida algo que só as adversidades produzem, sabendo que a aprovação da vossa fé. Agora, preste atenção, muitas pessoas leem esse versículo da seguinte forma: tenham por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Não é assim que está escrito, está faltando um trecho aí. Qual é a parte que está faltando? É a parte que diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada. Então veja, a aprovação por si só não produz na sua vida o que é necessário. Não trabalha na sua fé. O que acontece de bom na sua vida é quando você é provado e essa provação da sua fé é aprovada. Então veja, você vai ser testado e você precisa ser aprovado. É como uma prova, é como um teste numa escola. A prova é dada para todo mundo, alguns são aprovados e outros são reprovados. E quando você passa com o louvor, quando você é aprovado, Deus então olha para a sua vida e percebe que o resultado, ao sair da adversidade, foi muito melhor do que quando você entrou. Por exemplo, eu vou citar um exemplo muito simples aqui, às vezes, não sei se eu estou conseguindo ser claro. Um dos grandes problemas, se eu perguntasse para você qual é o grande problema no meio de uma pandemia, ou qual a grande adversidade que nós estamos enfrentando agora. Vamos dizer assim que todo mundo, eu sei que cada um aqui poderia dizer uma coisa, mas vamos supor que você diga o seguinte, a dificuldade no meio de uma pandemia é falta de dinheiro. Então, se nada mudar, vai faltar dinheiro. Então, se eu perguntasse para você assim, falta de dinheiro é um problema? É claro que todos aqui vão dizer, claro, falta de dinheiro? Faltar dinheiro é um problemão. Não, pastor, eu acho que é um dos maiores problemas é nós não termos dinheiro. Muito bem, você pode olhar para isso, Deus vai lá na sua vida e remove da sua vida os recursos que você tem.
e deixa você, por exemplo, sem dinheiro, removendo o seu trabalho, ou removendo a sua saúde, ou fazendo com que uma instituição onde seu dinheiro esteja lá, ou o governo mude uma regra, e simplesmente os seus recursos somem de uma hora para outra. E você diria, nossa, isso é um problemão. Muito bem, da sua perspectiva pode ser um problema. Mas quais são realmente, de fato, os problemas que surgem quando o dinheiro falta? E você poderia pensar assim, ó, quando o dinheiro falta na minha vida, se faltar dinheiro para você, o que você vai fazer? Você vai pedir. Você vai ter que pedir para alguém. Pode ser um familiar. Você vai ter que recorrer a outras pessoas. Veja, falta de dinheiro é um problema porque faz você pedir. E pedir é algo vergonhoso para você. Essa é uma perspectiva. Mas na mesma situação em que você pede, Deus acrescenta na sua vida, pela falta de dinheiro e a vergonha de ter que pedir, Deus acrescenta aqui na sua vida algo chamado humildade. Então veja, a vergonha de não ter dinheiro produziu na sua vida humildade. Porque você teve que ser humilde para pedir. Por exemplo, falta de dinheiro pode trazer na sua vida a frustração de alguns sonhos. Você fala, eu não tenho dinheiro, eu queria realizar alguns sonhos. Mas ao mesmo tempo em que a falta de dinheiro frustra os seus sonhos, Deus acrescenta na sua vida uma realidade que não tinha antes. De que não são o dinheiro, não é o dinheiro que realiza os seus sonhos, mas é a boa mão de Deus. Então Deus faz você passar vergonha para você ser humilde. Deus frustra os seus sonhos para você entender que Ele está no controle. Deus deixa você passar por humilhação para trazer à sua vida um conceito correto de quem você é. Veja, eu poderia ficar lidando com situações como essa, mas tudo isso coisa que a falta de dinheiro faz. Quando você não tem dinheiro, você fala, meu Deus, como vai ser amanhã? Como eu vou pagar as contas? O que vai acontecer? Então a falta de dinheiro traz medo do amanhã. Mas a falta de dinheiro traz na sua vida dependência. Porque Deus cuida do amanhã, o amanhã pertence a Ele. Então, ao mesmo tempo em que você faz uma lista, quando você apresenta uma lista de problemas aqui, do outro lado Deus vai acrescentar uma série de bênçãos. E eu poderia ir adiante, a falta de dinheiro vai trazer um monte de coisa, mas vai ensinar você, vai dar oportunidade para os seus irmãos de socorrerem você, vai trazer sobre eles o senso de corpo, vai ensinar você a orar mais, vai tornar você mais sensível. Quando você passa por dificuldades, você aprende a ser sensível com a dificuldade dos outros. E você fala, puxa, eu já passei por isso, não quero que aquela pessoa passe por essa provação. Outra coisa que a falta de dinheiro faz, por exemplo, Deus tira o seu dinheiro, e quando o dinheiro volta, o que acontece com você? Você aprende a administrar melhor os recursos. Você aprende a valorizar melhor os recursos que Deus dá. Então veja, no meio das provações, Deus acrescenta na vida das pessoas coisas que jamais entrariam ali, a menos que aquela adversidade, aquele problema chegue. E você poderia aplicar isso na falta de dinheiro, poderia aplicar na falta de saúde. Olha, por exemplo, você poderia perguntar assim, não sei se você já conversou com uma pessoa que já passou por algum tipo de assalto com uma certa gravidade, uma gravidade um pouco maior, ou, por exemplo, um sequestro. Você encontra, ou ouve, ou fala com pessoas que passaram por sequestro, não são todas, mas muitas delas dizem assim, eu nunca tive uma experiência tão grande com Deus durante essa hora. Eu orava, eu clamava. O que aconteceu com essa pessoa? É que o problema chegou e esse problema, essa provação, trouxe para a vida dela algo que não estava lá. Você acha que você é uma pessoa de oração? Você acha que você é uma pessoa da palavra, da leitura, do conhecimento bíblico? Mas basta uma adversidade chegar e você vai se tornar uma pessoa de oração. Basta uma doença chegar e você vai orar mais. Basta uma calamidade chegar e você vai buscar na palavra de Deus respostas. Eu e você precisamos ser pessoas diferentes. Tenha alegria, porque Deus tem um propósito. Tenha alegria ao ter consciência de que a fé vai ser provada. E se a fé for aprovada, o versículo 3 diz assim, uma vez confirmada, a fé produz perseverança. Se você estivesse, por exemplo, em Atos capítulo 27, quando Paulo está num navio e esse navio está prestes a naufragar,
Talvez se você estivesse naquele navio, você clamasse: Senhor, faz com que a tempestade pare. Senhor, não deixe esse navio afundar. Essa é a perspectiva humana do sofrimento, do problema. Mas na perspectiva divina, Deus diria para você: não, eu quero afundar esse navio porque eu quero que Paulo chegue na ilha de Malta. Essa adversidade tem um propósito. Eu estou guiando esse navio. Os ventos, as ondas, sou eu. Eu estou na tempestade. Eu sou a tempestade, Deus diz. Por quê? Porque você jamais chegaria nessa ilha, Paulo. Você jamais chegaria nesse lugar se a tempestade não te trouxesse. E você em casa que me assiste precisa entender isso. Deus se faz tempestade para que você possa se encontrar com Ele. Alegre-se em saber que Deus tem propósitos. Permita que Deus teste a sua fé, para que a sua fé, uma vez confirmada, vou repetir, uma vez confirmada, uma vez aprovada, ela produzirá na sua vida, à luz do versículo 3, ela diz assim: a fé confirmada produz perseverança. Versículo 4 diz: ora, a perseverança deve ter ação completa. Deus olha para nós e depois de nos salvar, Ele diz: vocês ainda são incompletos. Falta em nós coisas. E Deus está trabalhando para produzir o que é necessário. Já ficou doente alguma vez e você já tomou antibióticos? Uma das coisas que o antibiótico precisa ser observado é que existe um prazo. Alguém fala: tome esse antibiótico por tantos dias, por 7 dias, por 10 dias. O que acontece se você tomar um antibiótico por 3 dias e falar: não, estou me sentindo melhor, e para? Há uma tendência muito grande de que aquele problema aumente e mais que aquela infecção, aquelas bactérias se tornem resistentes ao antibiótico. Você fala: não, eu vou tomar de novo. Não vai adiantar mais. Por quê? Porque o antibiótico não teve ação completa. Ele não fez tudo o que era necessário. Deus quer produzir na sua vida algo e Ele vai fazer o que é necessário. Tem que ter uma ação completa. Ele só vai parar quando o objetivo dele for alcançado. E sabe qual é o objetivo dele? O objetivo dele é fazer com que você se pareça com Cristo. E isso, na minha e na sua vida, é um alvo que está distante. Deus está trabalhando, Deus está construindo. Nós não nos contentamos, talvez você entenda isso, nós não nos contentamos com muito parecido. Nós queremos uma coisa completa. Por isso que o texto fala que, olha, a perseverança deve ser uma ação completa. Suponha que você compre um quebra-cabeça com 1000 peças e você gaste dias afinco montando aquele quebra-cabeça, junte a família, e depois de 30 dias, quando você montou todo o quebra-cabeça, você descobre que está faltando uma peça. Qual é a sua sensação? Você pega e liga para o fabricante e diz: olha, eu comprei o quebra-cabeça, reuni minha família, olha, gastei horas e horas e horas aqui para montar o quebra-cabeça, mas está faltando uma peça. Você se contentaria se o fabricante dissesse para você: mas você ligou para reclamar por causa de uma peça? Foram 999 na caixa e por causa dessa uma peça você vai reclamar? Ah, por favor, você é uma pessoa muito exigente. Como você se sentiria? Revoltado, não é? Por quê? Porque você quer que aquela imagem na qual você trabalhou fique completa. Deus quer fazer na sua vida exatamente isso. Falta muito mais do que uma peça em nós. E Ele está trabalhando. E algumas peças só vão para o lugar quando a adversidade chega. Comunhão, dependência, fidelidade, santidade. É o fogo que produz isso. Deus está trabalhando. O versículo continua dizendo: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Deus não quer que na sua vida falte nada. Talvez você olhe para a sua vida e você ache que na sua vida tem coisas, já está bom nesse padrão. Fala assim: Deus, o padrão que eu estou aqui está suficiente. Mas não é assim. Deus sabe o quão imperfeito nós somos. No casamento, no trabalho, na criação dos filhos, na própria igreja. Nós precisamos crescer nessa direção. Veja, há um lugar na França, existe uma catedral, a Catedral de Chartres.
Essa catedral ela foi feita de uma certa maneira. Normalmente, quando as pessoas visitam a Europa e vão em lugares assim, você vai encontrar muitos santos. É comum você encontrar por causa da deterioração do tempo, por causa da diversidade que o tempo impõe sobre essas obras. Você encontra esculturas sem braço, esculturas sem cabeça, ou com o nariz quebrado, sem orelha. Você vai ver muitas esculturas assim. Basta você pesquisar na internet, você veria isso. Mas especialmente nessa catedral, as imagens que ali estão, elas não perderam esses membros por ação do tempo. Aquelas imagens ali nessa catedral foram construídas assim. Elas foram construídas sem orelha, sem nariz, sem dedos. E as pessoas que visitam ali, há guias explicando, ensinando as pessoas. Há uma curiosidade, as pessoas perguntam por que os santos desse local são dessa forma. E o guia diz, olha, excelente pergunta. Essas imagens, elas estão dessa forma para ensinar aos homens que aqui na terra, aqui não é o céu. E que enquanto nós estamos aqui, o sofrimento é real, o sofrimento existe. Quando você olhar para essas imagens sem orelha, sem nariz, sem perna, lembre-se, aqui não é perfeito. A vida aqui está cheia de dificuldades. E se você continuasse numa visita nessa catedral, você vai encontrar no chão desenhos de labirintos. Interessante a maneira como é feita. Então as pessoas chegam nesse local e elas ficam caminhando. Elas entram num caminho e elas vão andando. Você vê filas de pessoas ali andando, tentando chegar no centro. Mas elas descobrem uma coisa, que enquanto elas andam e trilham por aqueles labirintos, elas sempre se deparam com um lugar sem saída. Então foi perguntado ao guia de novo, por quê? Por que fazer um labirinto com tantos bloqueios? E o guia diz novamente, assim como as imagens aqui ensinam que os homens, que aqui a terra é um lugar de imperfeição, de dor e sofrimento, com as imagens mutiladas, esse labirinto ensina os homens a perseverarem. Quando você vai por um caminho e chega naquele caminho e descobre que a porta está fechada, você deve voltar e tentar outra. Olha que grande ensinamento para a sua vida. Pare de ser uma pessoa que reclama. Levante, deu de frente com uma adversidade, está com um problema, não dá para ir adiante. Volte, procure outra forma, procure outro caminho. Deus quer tornar você alguém perseverante. Eu poderia explicar cada um desses versos numa noite de domingo. Então está ficando muita coisa para trás aqui, porque o nosso tempo não me permite explorar adequadamente. Mas queria dar para você alguns conselhos, à luz do que nós vimos nessa noite. Eu disse para você que você precisa se alegrar. Alegre-se ao passar pelas provações. Não é se você vai ou não. Tiago diz assim, alegre-se, tenha por motivo toda alegria o passardes. Não é se vai passar, você vai passar. A questão aqui é só quando você vai passar. Então, quando isso acontecer, alegre-se. Como eu posso me alegrar? Você pode se alegrar tendo uma consciência de que Deus tem um propósito em todo o sofrimento. Deus tem um bom propósito em tudo que Ele faz. Há uma segunda lição no texto dessa noite que nós mencionamos aqui. Você precisa saber que a provação da sua fé, uma vez confirmada, quando Deus testa a sua fé e ela é aprovada, quando ela recebe a chancela de Deus, a confirmação de que realmente é uma fé genuína, essa fé produz perseverança. Deus quer filhos que perseveram, Deus quer filhos que caminhem, que vão adiante, que não desistam por qualquer coisa. E a última menção que eu mostro aqui é que essa perseverança que Deus quer produzir na sua vida ao testar a sua fé, ela precisa ter essa ação completa, para que você não falte nada, para que você seja íntegro, para que você seja inteiro, para que você não seja deficiente, para que no quebra-cabeça da sua vida não falte peças, para que na escultura da sua vida não esteja sem nariz, sem orelha, sem pé, para que nos labirintos da vida você, ao se deparar com situações, saiba que você deve voltar e procurar outra saída. Persevere, lute, não desanime. Mas eu quero terminar dando para você alguns conselhos fundamentais diante da adversidade que nós vivemos e da diversidade que você tem. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando você passar por algum tipo de adversidade,
como hoje nós estamos passando, mas não pense só em termos globais, como pandemia, talvez uma adversidade que você tem aí, pessoal. Olha aí, é uma crise no casamento, é uma dificuldade com os filhos, é um problema de saúde, é falta de dinheiro, é problemas do trabalho, é problemas na escola. A grande pergunta que você tem que fazer ao passar por situações assim é, anote aí, em primeiro lugar, esse sofrimento pelo qual estou passando, qual é a razão dele? É fruto de pecado ou não? Vou repetir, você precisa olhar para a sua vida e fazer uma análise. Quando você começa a avaliar, fala, isso que eu estou passando decorre de algum pecado? É por causa do pecado que eu estou sofrendo? Bom, se é por causa do pecado, então, simples, confesse esse erro e abandone. A crise no meu casamento. Qual é a razão da crise do meu casamento? É porque eu trato mal a minha esposa? É porque eu trato mal o meu marido? É por isso que o meu relacionamento não está bom? O problema no meu casamento qual é? É porque eu não tenho diálogo em casa? É porque eu só tenho tempo para fazer as coisas que eu gosto? É porque eu estou fazendo uma má administração do tempo? É porque eu não sou um líder amoroso ou porque eu não sou uma mulher submissa? Essa é a razão da crise do casamento? Peça perdão a Deus, confesse esse pecado e mude. O meu relacionamento com meus filhos está destruído. Por que está destruído? Qual é a razão? Você não tem tempo para eles? Está correndo muito atrás de dinheiro? Está sendo muito difícil educar minha filha, está sendo muito difícil lidar com meu filho. O seu filho tem um perfil difícil? O seu filho dá muito trabalho? A sua filha dá muito trabalho? Pergunte, faça uma análise diante de Deus. Senhor, é culpa minha? Eu sou uma mãe ausente? Eu sou um pai ausente? Estou eu contribuindo para que o meu filho se torne essa pessoa tão distante do Senhor? Descobriu o que é isso? Confessa, peça perdão a Deus e aos seus filhos e mude. Eu não estou indo bem na escola. Não está indo bem por quê? A culpa é sua? Meu professor me persegue e as minhas notas caíram. A razão qual é? É a procrastinação, você não estuda? É você uma pessoa desorganizada, desorganizado? É você alguém que tem más companhias? É você alguém que não faz a boa mordomia do tempo? Você precisa identificar qual é a razão do sofrimento. O meu chefe está me perseguindo no trabalho. Te persegue por causa do quê? É você alguém que não chega no horário? É você alguém que causa problema? Nós precisamos enxergar qual é a nossa culpa. Nós temos que parar de ver o erro nos outros. Certa vez ouvi a história de um grupo, anos atrás, isso aí hoje não é tão forte, mas algumas décadas atrás, era comum, na minha adolescência, as pessoas irem ao Paraguai. Quando elas queriam comprar, trazer mercadoria para vender, hoje vem muito da China, né? Mas na época vinha do Paraguai. Então as pessoas iam lá, carregavam os carros. Existiam em São Paulo, para você ter uma ideia, grupos de sacoleiros, eles alugavam ônibus e iam. Isso acontecia no mundo, acontecia na igreja. Existiam igrejas que faziam caravanas para comprar muamba lá no Paraguai, mais barata, e vender aqui. Comprar mais barato e vender aqui não era o problema era a questão de como lidar com isso na parte da alfândega. E foi interessante que na fiscalização que existia ali na Ponte da Amizade, os ônibus vinham passando e a Polícia Federal escolhia um ônibus ou outro. E foi interessante que naquele dia havia um grupo de reportagem filmando a fiscalização. E a polícia, então, decidiu parar o ônibus que vinha de uma igreja. Todo o ônibus era composto de sacoleiros, muambeiros, que estavam vindo do Paraguai, eram de uma igreja. E interessante, enquanto a reportagem filmava, as pessoas dentro do ônibus, a polícia mandou parar exatamente o ônibus dos crentes. Enquanto eles paravam e começaram a fazer a filmagem, alguém subiu no ônibus para filmar, eles viram todas as pessoas orando. Elas estavam todas clamando a Deus. Senhor, o inimigo está aí fora. Livra-nos do inimigo. Mas veja, o inimigo estava lá fora. O inimigo estava dentro. O inimigo estava dentro do ônibus. Mas nós não conseguimos enxergar os nossos erros. E é por isso que o sofrimento chega na sua vida. É por isso que a sua família, o seu casamento, a sua vida acadêmica, profissional está em problemas. Pare. Primeiro conselho. Qual é a razão do seu sofrimento? É pecado? Mude. Confesse e deixe. Segundo conselho.
não é pecado. Olhou para esse sofrimento e descobriu que a situação que você está não tem nada a ver com o pecado. Então, o conselho para você é: pare de reclamar. Pare de murmurar. Deus colocou? Colocou. Pare de ser um reclamão. Pare de ser alguém que fica o tempo inteiro reclamando com Deus do que Ele está fazendo. Deixa Deus conduzir. Deixa Deus fazer o que é necessário. Nós cantamos na nossa igreja, você conhece aquela música: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também Ele é Deus. Se a porta abrir ou se ela se fechar, se a doença vier ou não, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Pare de reclamar. Há muitos crentes que não conseguem entender isso. Eles vivem verdadeiras vidas de lamúria. Ai, quanta dor, ai, quanta falta de dinheiro, ai, quanta isso, quanta aquilo. Não dá, são crentes intragáveis. É você alguém assim? Se você identificar que o sofrimento na sua vida não tem nada a ver com pecado, aceite. Aceite, porque Deus está no controle. E se Ele coloca, Ele tem um propósito para isso. Se Ele permite faltar dinheiro, saúde, trabalho, seja qual for a crise em que você se encontra, se Ele colocou e não decorre de pecado, aceite do Senhor os propósitos dEle. Em último lugar, então, identifique se é fruto de pecado, confesse e deixe. Não é pecado? Então você vai até Deus e pare de murmurar. Aceite. Eu poderia citar textos, o tempo não permite. Eu vou citar alguns para você. Lamentações capítulo 3, versículo 27 em diante, diz assim: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo, esse problema, Deus pôs sobre ele. E olha o que Deus diz, através de Jeremias: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere e farte-se da afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, veja, Deus traz tristeza, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige e nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus traz tristeza. Ele não tem prazer, mas Ele traz tristeza. Quando minhas filhas tinham que chegar na semana de vacinação e tinham que tomar injeção, eu não me alegrava em levar elas para tomarem injeção. Não era uma coisa prazerosa, mas eu levava mesmo assim porque era o necessário, era o que elas precisavam. E mesmo no momento de tomar a injeção, muitas vezes eu falava para elas assim: elas me abracem e contem até 3, virá a picada e depois a picada vai ser removida. E algumas delas perguntavam assim: vai doer? Sabe o que a maioria dos pais diz? Não, não é verdade. Eu falava: vai doer, mas vai ser rápido e vai ser para o seu bem. E elas me abraçavam enquanto a dor chegava. Eu era mau? Não. Deus impõe sobre você sofrimento com um propósito. Aceite e pare de reclamar, porque Ele fará a sua vontade. Quer você faça rindo ou aceite chorando, Ele fará. Em último lugar, eu quero que você agradeça a Deus. Aprenda a agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é sábio. Agradeça a Deus, porque quando você não vê, quando você não consegue enxergar a mão dele trabalhando, ele continua sendo sábio. Ele nunca se engana. Ele é tão sábio. Ele jamais vai se enganar. Quando você não ouvir, quando você não perceber ele trabalhando, sabe o que ele quer? Que você confie. Seja um crente que confie. Confie em Deus. Confie no seu Pai. Ele está cuidando de todas as coisas. E enquanto você confia, agradeça. Diga assim: Senhor, eu te louvo, porque no meio dessa adversidade, no meio dessa situação tão difícil, o Senhor tem cuidado de mim. E o Senhor tem um propósito em tudo que faz. Continua a agir, Deus. Eu vou chorar quando doer, mas vou confiar no Senhor, porque o Senhor é tão sábio. E o Senhor nunca se engana. Obrigado pelo que eu tenho. Obrigado pela situação em que eu me encontro. Seja ela de paz ou de guerra. O Senhor é Deus. Quando quiser, o Senhor muda. Até lá, o Senhor é um Deus bendito.
sábio e amoroso, confiarei em Ti. Vamos orar. Pai, eu quero Te agradecer. Quero Te agradecer porque a Sua palavra nos ajuda a abandonar as tolices de um cristianismo vazio e vago. O Senhor é um Deus que prova, o Senhor é um Deus que testa, o Senhor é um Deus que nos coloca no fogo. Sua palavra nos ensina isso. E assim como o ourives coloca uma colher no fogo e só tira de lá quando consegue ver a sua imagem sendo refletida, tal como Ele, o Senhor, tem agido nas nossas vidas. O Senhor nos leva para a adversidade, o Senhor nos coloca no calor das tempestades, do fogo, da dor, do choro, porque o Senhor tem um propósito, e esse propósito sempre é bom. Senhor, prove a nossa fé, mas por favor, aprova-nos para que sejamos perfeitos e íntegros, não faltando nada, não sejamos deficientes, torna-nos mais parecidos com o nosso Salvador. Muito obrigado por ser um Deus tão sábio. O Senhor nunca se engana. Quando eu não entender e nem vir a sua mão e nem perceber o seu agir, eu vou confiar, porque o Senhor é um Deus fiel. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Nós vamos terminar esse culto, ainda vamos ouvir essa canção. Abra o seu coração, preste atenção no que vai ser dito. Que essa verdade faça diferença na sua vida. Deus é tão sábio, Ele nunca se engana. Confie nele. Uma ótima noite. Fique na graça do Senhor. Tudo coopera pro bem, e às vezes não vemos como pode ser. Surpresas que a vida reserva a nós não irão surpreender a Deus. Nosso Pai sabe o que é melhor, mas seu caminho não é o meu. E se a tristeza chegar e ninguém se importar, que eu possa então me lembrar. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não ouvir, nem sua mão perceber, confiarei. Ele conhece o futuro e guarda em suas mãos de amor. Nossa esperança está em Deus, segurança nele achei. Incomparável é o seu amor, nos guiará em paz, e como oleiro está moldando-nos pra um dia sermos como Ele é. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom,
não falhará. E quando eu não entender, quando eu não ouvir, nem sua mão perceber, confiarei. Ele tão somente é fiel. Ele sabe o que é melhor pra mim. Quando eu não entender, quando eu não ouvir, nem sua mão perceber.
Irmãos, antes de terminarmos o nosso culto, nós gostaríamos de lembrar dessa data tão especial que é o Dia das Mães. Estamos num tempo de pandemia, onde os abraços não estão sendo permitidos. Então nós fizemos essa pequena homenagem para cada mãe que nos assiste. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor possa permitir que muitas outras datas como essa se repitam e que o amor dos seus filhos sempre esteja com vocês. Sintam-se abraçados pela nossa igreja. Deus abençoe, uma excelente noite e um feliz Dia das Mães. Oi, hoje é uma data muito especial e nós vamos fazer um recado para vocês. Feliz Dia das Mães! Que Deus abençoe vocês! Feliz Dia das Mães! Que Deus abençoe você! Feliz Dia das Mães! Nós amamos vocês! Feliz Dia das Mães! Amamos vocês! Feliz Dia das Mães! Que Deus abençoe vocês! Feliz Dia das Mães! Nós amamos vocês! Feliz Dia das Mães! Nós amamos vocês! Feliz Dia das Mães! Que Deus abençoe todas vocês! Tchau, mamãe! Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Deus abençoe vocês! Um beijo! Feliz Dia das Mães! Te amo, mãe! Fica com Deus! Te amo, viu? Tchau! Te amo! Feliz Dia das Mães! Que Deus abençoe vocês! Feliz Dia das Mães! Amamos vocês! Feliz Dia das Mães! Amo você! Feliz Dia das Mães! Amo você! Naki! Feliz Dia das Mães! Nós amamos muito vocês! Parabéns para todas as mães, todas as avós, viu? Nós amamos demais vocês! Hoje é uma data muito especial, então parabéns para todas as mães. E eu te amo, mãe e vó. Eu te amo, beijo. Dia das Mães! Nós amamos vocês! Eu te amo, hein? Eu te amo. Claro que eu te amo. Estamos encerrando o culto online da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Desejamos a todos uma excelente semana. Oramos para que o Senhor nos guarde em meio a essa hora tão difícil. Não tenham medo, não estamos sozinhos. Lembrem-se do que Davi nos diz no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, pois aquele que te guarda não dormitará. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia, o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Pois o Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Amém.